Vamos falar a verdade. A igreja no Oriente é uma ilustre desconhecida para nós. Nós adoramos ver fotos ou trechos de orações de uma liturgia oriental, conhecer um pouco sobre a vida desse ou daquele santo oriental unido a Roma, mas quando se trata de concretamente conhecer a história desses cristãos, saber como que essas igrejas surgiram sempre unidas a Roma, como que elas se separaram e depois como que alguns setores dessas igrejas retornaram à plena comunhão, estabelecendo assim as igrejas orientais católicas suiures, nós temos muito mais dificuldade em conhecer fatos concretos sobre os cristãos do Oriente. E aí nós não vamos conhecer a história de missões cristãs na China em plena Idade Média, conhecer na Antiguidade a conversão do reino africano da Etiópia ao cristianismo unido à Igreja Católica. Não vamos também conhecer sobre a presença de indianos cristãos desde a era apostólica evangelizados por São Tomé. Para que os orientais deixem de ser ilustres desconhecidos, eu preparei esse vídeo apresentando eles para vocês a partir dos 5 ritos de origem apostólica que existem no Oriente. Afinal, a Igreja Católica, que é a Igreja Universal, ela já nasceu com uma pluralidade litúrgica, com ritos onde os apóstolos iam assimilando os elementos bons das culturas que eles estavam convertendo ao catolicismo. Na época das perseguições ainda eram ritos bastante simples, e depois do fim das perseguições, ali por volta do 4º para o 5º século, esses ritos foram organizados, sistematizados e ficaram com a forma essencial que é mantida até hoje, só com pequenos acréscimos ou variações. Para conhecer os cristãos do Oriente a partir dos seus 5 ritos, já deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! O primeiro rito que eu vou tratar é o rito Ciro-Caldaico, a divina liturgia dos santos Adai e Mari, que foram os sucessores imediatos de São Tomé no apostolado na Pérsia. São Tomé converteu primeiro os judeus e depois parte dos gentios na Pérsia e viajou à Ásia evangelizando até a Índia, convertendo os pescadores das costas do Ciro-Malabar indiano. Esses cristãos, eles sempre tiveram uma dificuldade em se comunicar com o restante da igreja, porque os persas eram grandes inimigos do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, mas você tem lá já na Síria Oriental a figura de Santo Efrém o Sírio, que em pleno 4º século já defendia claramente e inequivocamente a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Os caldaicos, depois de uma grande onda de perseguições pelos reis da Pérsia que tinham a religião de Zoroastro, o rei Yazdegerd concedeu uma anistia e permitiu então que esses cristãos se organizassem em liberdade. Eles ainda estavam unidos com a Sé Romana, mas com laços um pouco difíceis por conta da comunicação. Em 424 eles estabelecem o seu próprio patriarcado e os reis da Pérsia procuram influenciar então esses cristãos assírios ou caldaicos a irem se separando do Ocidente. Para eles, grego, sírio, latino é tudo Ocidente, por conta dessas rivalidades políticas entre a Pérsia, que agora era protetora deles, e o Império Romano do Oriente. Quando é feito o Concílio de Éfeso, que condena Nestório, que dizia que Jesus tinha 2 pessoas e 2 naturezas, e portanto não se poderia dizer que a Virgem Maria é mãe de Deus porque ela seria só mãe do Cristo, os assírios já começam a olhar com maus olhos esse concílio, embora isso tenha havido um debate se eles iam aceitar ou não. Quando o imperador bizantino Zenon começa a expulsar todos os hereges nestorianos do império, quem que vai acolher? Os reis da Pérsia, que vão introduzindo eles na hierarquia da igreja síria. O patriarca Babowai, que era grande defensor da necessidade de manter a unidade com a Igreja Universal, acaba sendo martirizado pelo rei graças a intrigas que os nestorianos fizeram contra ele, e nos 2 patriarcados seguintes, chegando ali por volta do ano 500, a Igreja Síria do Leste oficialmente rejeitou o Concílio de Éfeso, adotou, ao menos pro forma, o nestorianismo como uma maneira de se separar do restante da igreja por essa rivalidade contra os gregos, estabelecendo assim uma igreja nestoriana separada do Ocidente. E a tragédia é que esses nestorianos, infelizmente separados da igreja, eles tinham uma vocação apostólica incrível, porque eles não só mantinham a comunhão e influenciaram os católicos da Índia aderirem ao nestorianismo, mas fizeram missões na China que já no 6º século converteram muitas pessoas no contexto ali da dinastia Tang para o cristianismo, embora já separado de Roma. E essa igreja, na Idade Média, como eles foram conquistados pelos maometanos, eles direcionaram seus impulsos missionários
para os pagãos da Ásia e converteram milhões de pessoas. No apogeu, depois que lá na Igreja Católica os orientais se separaram no grande cisma do Oriente, a maior igreja em extensão territorial e jurisdição no mundo inteiro era a Igreja Síria do Leste, ali por volta do século XII e XIII. Tinha mais de 20 arcebispados, mais de 60 dioceses, milhões de fiéis convertendo mongóis, chineses, até que o líder mongol Kazan se converteu ou se perverteu para o islamismo e começou a restringir os direitos desses cristãos. Eles foram expulsos da China e começaram a ser perseguidos. E no século XIV, Tamerlão, que era um homem que uniu o pior da brutalidade bárbara mongol com o pior do fanatismo islâmico, iniciou uma perseguição monstruosa que eu nem poderia descrever aqui, mas que virtualmente destruiu a igreja síria. Sobraram apenas os indianos do Sírio-Malabar, e daquelas mais de 60 e tantas dioceses sobraram 7, ali perdidas entre o norte do atual Iraque. No século XVI, essa igreja, que era uma sombra daquilo que foi na Idade Média, teve um cisma nela porque os patriarcas assírios começaram a ter um patriarcado hereditário, onde o sobrinho mais próximo do patriarca atual seria o seu sucessor. Uma parte dos bispos, inconformada com isso, liderada por Simão Suraca, viajou ao Ocidente, assinou uma profissão de fé católica, foi sagrado patriarca pelo próprio Papa Júlio III, estabelecendo assim uma igreja católica caldaica, celebrando a divina liturgia dos santos Adai e Mari. Poucos anos depois, com a presença dos portugueses na Índia, o Sínodo de Jaipur estabeleceu também a comunhão da igreja sírio-malabar indiana com a igreja católica. Só que excessivas e desnecessárias latinizações, a perda de direitos da hierarquia indiana que foi transferido para o controle do arcebispado de Goa fizeram com que os indianos novamente se separassem, e aí foi preciso que o Papa enviasse missionários nem portugueses nem jesuítas, porque os indianos já detestavam eles. Então missionários carmelitas italianos, belgas e alemães conseguem que das 116 igrejas sírio-malabar, 84 retornassem à plena comunhão com a Igreja Católica. São duas igrejas sui-iuris, a caldaica e a sírio-malabar, que é a segunda maior igreja sui-iuris do catolicismo, a primeira é a ucraniana, e na liturgia assíria, os sacerdotes eles não usam casulas, mas capas, tem muitos atos de prostração, de se ajoelhar, de beijar o altar, de o homem se colocar numa posição humilde diante de Deus. A língua litúrgica é o aramaico, até hoje, mas tem também orações em vernáculo. Essa igreja sírio-malabar indiana tem uma arte belíssima, tem paramentos fabulosos, e hoje, por influência do Ocidente, existe um grande debate e uma divisão entre o sírio-malabar se eles devem continuar com a tradição de rezar versus Deum, ou de rezar versus populum a missa, e por enquanto há uma fórmula de compromisso que, apesar de destoar um pouco da tradição, é relativamente interessante, onde a primeira parte da missa é celebrada versus populum com as leituras, sobretudo nas igrejas maiores num altar pequeno e atrás dele uma cortina fechada. E quando chega a parte sacrificial da missa, abre-se essa cortina e há um grande altar riquíssimo onde versus Deum será celebrada a liturgia do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Duas igrejas sui-iuris que celebram então a liturgia sírio-caldaica. A segunda liturgia que eu vou mencionar é a Divina Liturgia de Santiago, utilizada pelos patriarcados de Antioquia e Jerusalém, descendendo diretamente da liturgia da igreja primitiva. Ela é adotada pelos fiéis siríacos, que rezam também em aramaico. Ela se inicia com os serviços de Melquisedeque e Arão, que é toda a preparação das oferendas, já se despeja um pouco de água e vinho no cálice, orações, incensações. Nessa liturgia nós temos 6 leituras, 3 do Antigo e 3 do Novo Testamento, e 2 epicléses, 2 invocações ao Espírito Santo sobre as oferendas, uma antes e uma depois da consagração. Os siríacos, assim como eu vou falar dos armênios e dos coptas, eles se separaram da igreja no contexto do Concílio de Calcedônia, porque esses povos, os armênios nem tanto, mas sobretudo os siríacos e coptas, eles eram súditos do Império Bizantino, mas as relações deles com os gregos eram muito difíceis. Os imperadores bizantinos, via de regra,
tratavam eles como povos de segunda classe, povos conquistados e não como verdadeiros membros do império. Tanto que quando vêm os maometanos, nem coptas nem siríacos se entusiasmam para lutar contra eles, porque lutar seria defender o Império Grego, que via de regra tratava eles como cidadãos de segunda classe. O que foi um grande erro histórico, para não resistir tanto quanto deveriam ao jugo maometano, que se revelaria nos séculos seguintes muito pior do que o grego, e na época do Concílio de Calcedônia, onde se definiu novamente que em Cristo há uma pessoa divina e duas naturezas, uma humana e uma divina, que não eram misturadas, eles foram se utilizando de sutilezas teológicas para se separar da comunhão da Igreja Universal como um protesto em relação à Igreja grega, porque eles já tinham essa antipatia com os gregos por conta de serem maltratados como súditos inferiores do Império Grego. Então veja que misérias humanas é que justificam esses cismas, muito mais do que sutilezas teológicas que poderiam facilmente ser resolvidas. Queriam se separar como um protesto em face desse domínio grego. Os grupos siríacos coptas que não se separaram passaram a ser chamados de melquitas, quer dizer, partidários do rei ou do imperador. Na verdade, eram partidários da igreja, do que a igreja definiu nos primeiros concílios, e foi só na Idade Média que os gregos obrigaram os melquitas, isso já depois do cisma, a adotarem também a liturgia grega. Durante o contexto das invasões muçulmanas, um grupo de siríacos que estava unido à igreja, os religiosos de São Máron, aproveitaram para proclamar o seu próprio patriarcado independente da hierarquia grega, estabelecendo assim a Igreja Maronita, em plena comunhão com a Igreja Católica, que não tem nenhum ramo dissidente e que até hoje nunca formalmente quebrou a comunhão com Roma. Existe uma controvérsia se na Idade Média eles aderiram por algum tempo à heresia monotelita ou não, mas isso é controverso. De qualquer modo, não há nenhum ramo maronita dissidente e tem muitos santos. Nós vemos Santo Akfa, temos São Charbel, Macluf, que é de longe o mais conhecido. Enquanto que nos siríacos separados, que não estão em comunhão com a Igreja Ortodoxa, eles têm a sua igreja própria, não tem nada a ver com os gregos, foi apenas no século XVII que André Aquian dos siríacos foi eleito patriarca e entrou em plena comunhão com a Igreja Católica com uma parte dos seus fiéis, porque sempre havia um ramo siríaco que queria se reunir e os turcos procuravam atrapalhar eles para promover a desunião entre os cristãos e, portanto, enfraquecê-los, e os gregos, por mais que não tivessem comunhão com os siríacos, que para eles eram hereges monofisistas, não queriam que eles se reunissem com Roma, porque eles queriam, antes de tudo, a separação de todas as igrejas orientais da Sé Romana. Então nós temos a Igreja dos Maronitas, que celebra a liturgia de Antioquia, mas com latinizações que vieram desde o século XVII e XVIII, um tanto até desnecessárias. E nos anos 30, como o Líbano era uma colônia da França, os padres maronitas iam estudar nos seminários franceses e lá acabavam aprendendo as doutrinas liturgicistas que fizeram com que eles fossem modificando a sua liturgia, colocando o versus populum, e depois do concílio, em 1992, foi promulgado o atual Missal Maronita. E vocês lembram que uma parte dos indianos, daquelas 116 dioceses, não se reuniram com Roma? Eles abandonaram a sua tradição caldaica, esses dissidentes, e se submeteram ao patriarcado siríaco de Antioquia e adotaram o rito siríaco, estabelecendo a igreja Malankara. E nos anos 1930, dois bispos, Marivânios e Marteófilos, vendo que essas divisões entre os cristãos só atrapalhavam o apostolado num país gigantesco e pagão como a Índia, reconheceram o primado de Pedro e adentraram em plena comunhão com a Igreja Católica. Inclusive, quando Marivânios viajou para a Inglaterra, o Chesterton encontrou ele e elogiou bastante, que era um homem distinto, um homem sério e virtuoso. Então nós temos 3 igrejas católicas de liturgia siríaca, a dos Maronitas, que foi bastante alterada no século XX, há muito pouco tempo, foi em 92 essa grande reforma, os siríacos católicos de Antioquia e a Igreja Católica Síro-Malankara indiana, que tem liturgias sem essas alterações modernas. E se você quer mais conteúdo sobre a igreja no Oriente, deixa aqui. Quero mais sobre Oriente cristão. Sobretudo se você quiser de uma igreja específica, quero dos armênios, quero dos melquitas, quero dos ucranianos. Deixa nos comentários e todo mundo que puder ajudar o canal com uma doação,
Que Deus o abençoe e Nossa Senhora dê tudo em dobro para você. O terceiro ramo dos cristãos orientais que eu vou tratar são dos coptas, que celebram a Divina Liturgia de São Basílio, que é uma evolução da Divina Liturgia mais primitiva de São Marcos. Os coptas são os cristãos do Egito que foram evangelizados pelo próprio apóstolo e evangelista São Marcos em torno da sede de Alexandria, consolidaram a fé católica no Egito. Nós temos o patriarca Santo Atanásio de Alexandria, era um copta católico, mas ali na época de Calcedônia, pelos mesmos motivos antigregos dos siríacos, eles se separaram da comunhão da igreja como um todo e arrastaram consigo o reino da Etiópia, que teve pregações católicas já na era apostólica, mas se converteu definitivamente no IV século por iniciativa dos cristãos coptas, ainda unidos a Roma, mas quando eles se separaram, levaram também a igreja da Etiópia para o cisma. A igreja da Etiópia, inclusive, como tem uma grande colônia de judeus negros lá, e como eles tinham muita simpatia por Israel, eles dizem que o rei da Etiópia, ele descende de um caso que a rainha de Sabá teve quando visitou o rei Salomão. A igreja copta da Etiópia tem muitas práticas judaizantes, continua com a circuncisão, com alimentos proibidos, guardar o sábado. Eles dizem que isso não é propriamente obrigatório, mas que eles fazem por razões culturais. Eles também dizem que a Arca da Aliança está escondida em algum lugar na Etiópia. E depois do cisma, o apostolado com os coptas foi particularmente difícil. Missões já no século XVII não tiveram nenhum êxito. Mas, por volta ali de 1740, o bispo Atanásios de Jerusalém adentrou em plena comunhão com a Igreja Católica e com 2.000 dos seus fiéis. Mais tarde, esse bispo retornou para o cisma copta, mas os fiéis permaneceram, e na época de Leão XIII, a Igreja instituiu então um patriarcado copta católico. São poucos fiéis, mas que perseveram até hoje. No século XVI, os portugueses fizeram missões que trouxeram a Igreja copta da Etiópia à plena comunhão com Roma, mas os mesmos erros de latinização forçada que eles fizeram na Índia levaram os etíopes a novamente se separar. Embora o rei da Etiópia, Susênios I, tenha permanecido católico até o fim, ele permitiu que os seus súditos retornassem para a separação, porque os jesuítas portugueses realmente fizeram todos os erros estratégicos possíveis nesse caso. Mas por missões italianas no século XX, nós temos hoje 3 igrejas sui iuris católicas coptas. Nós temos a do Egito, a da Etiópia e da Eritreia, que é uma província da Etiópia que se tornou hoje um país independente. A Divina Liturgia copta é o único rito onde os padres utilizam uma espécie de mitra relativamente pequena. Eles separam 3 grandes pães no início da missa, abençoam, são pães bentos. Cada pão tem uma grande cruz no seu centro e já é pré-cortado, e outras 12 cruzes representando Cristo e os seus apóstolos. O sacerdote escolhe um desses pães para o sacrifício e os outros 2 são pães bentos que vão ser distribuídos para os fiéis no fim da liturgia, sobretudo para eles levarem para os doentes e para as pessoas que não puderam participar do santo sacrifício. A língua litúrgica é o copta, que é uma versão do antigo egípcio com influência grega e que hoje não tem falantes nativos, alternada com trechos em vernáculo, e no caso da Etiópia é também uma língua sem falantes nativos, que é o ge'ez, que é uma espécie de antigo etíope que permanece como língua litúrgica também para os fiéis da Eritreia. Essas igrejas orientais que eu falo sempre dão a comunhão sob as 2 espécies, e a maior parte delas utiliza então o pão fermentado para fazer o santo sacrifício da missa. Os coptas também, depois da consagração, o sacerdote, com todo cuidado, ele leva o pão consagrado, ou seja, Nosso Senhor, em torno da igreja, sobretudo parando e rezando sobre os doentes, porque se o Nosso Senhor curou tantas pessoas quando ele estava visivelmente na terra, ele que permanece na Santíssima Eucaristia pode também curar ali durante o próprio santo sacrifício da missa. A 4ª liturgia oriental é a única que é de uma única igreja e não tem nenhuma variante, que é a Divina Liturgia de São Gregório Iluminador, utilizada pelos fiéis armênios. Os armênios são um povo que descende do tetraneto de Noé, o patriarca Hayak, e foi na Armênia que no Monte Ararat a Arca de Noé encalhou logo após o dilúvio. É uma tradição mais antiga que a igreja afirma isso.
Os armênios receberam o apostolado de São Bartolomeu e São Judas Tadeu, mas vai ser ali por volta do ano 301 que vai ocorrer a conversão do rei Tirídates III, graças ao apostolado de São Gregório Iluminador, fazendo da Armênia o primeiro reino cristão e, unido a Roma, o primeiro reino católico do mundo. Nos séculos seguintes, a Igreja Armênia vai ter uma época de ouro. Você vai ter São Mesrop, que criou o alfabeto armênio. Você vai ter grandes escritores eclesiásticos, uma riqueza nessa liturgia que compartilha de uma origem comum de Cesareia da Capadócia com o rito grego, portanto existem orações que são iguais, e a grande característica do rito armênio hoje é o extenso uso da cortina. O altar, o presbitério, ele é elevado em relação ao restante da igreja, e no início da missa, enquanto o sacerdote prepara as oferendas, esta cortina é fechada para que os fiéis não vejam o que está sendo feito, que aí é a beleza do mistério, porque nós não podemos compreender tudo sobre Deus. Então é bom que haja certos momentos e certos trechos da missa que nós não vejamos, para adorar a Deus nos seus santos mistérios, lembrando que a fé nos pede crer naquilo que nós não vemos. A cortina também é fechada e depois aberta, sobretudo no momento da comunhão do sacerdote. E os armênios também se separaram da igreja por conta ali das controvérsias contra os gregos em Calcedônia. Na Idade Média foi de longe o povo que mais se aproximou dos latinos na época das cruzadas. Inclusive tem costumes da igreja latina que mesmo os armênios separados fazem até hoje, e os paramentos do padre armênio são semelhantes aos de um bispo grego. E os paramentos de um bispo armênio, com a mitra e o báculo, são inspirados nos bispos latinos por causa dessa influência na época das cruzadas. O reino armênio da Cilícia, nessa mesma época, retornou à comunhão com Roma, mas quando o reino caiu para os maometanos em 1325, essa comunhão também desapareceu, e foi apenas em 1740 que Abraão Ardzivian, era um bispo armênio, que entrou com uma parte dos seus fiéis à plena comunhão com a Igreja Católica. Dentre os armênios unidos a Roma, a figura que mais se destaca hoje talvez tenha sido o cardeal Agagianian, Pedro Agagianian, que foi feito cardeal por Pio XII, seguindo todo o cerimonial da liturgia armênia, e foi prefeito da Congregação para a Propaganda da Fé e uma importante figura da Igreja no século XX. E, por fim, mas sobretudo mais importante, nós temos o rito bizantino, a Divina Liturgia de São João Crisóstomo, celebrada pelos gregos, foi sendo celebrada pelos melquitas a partir da Idade Média, quando eles abandonam os outros ritos para rezar esse, e por todos os povos pelos gregos evangelizados. Então você tem sérvios, búlgaros, romenos, russos, bielorrussos, ucranianos, aqueles povos dos Balcãs de um modo geral. E quando os gregos se separaram de Roma em 1054, sobretudo porque eles não aceitavam a primazia universal e a jurisdição universal do Romano Pontífice e queriam se equiparar a ele, e usaram de argumentos ridículos como o fato de que os latinos usavam hóstias, pães ázimos como hóstias, que os bispos latinos raspavam a barba, que os latinos não cantavam aleluia nas missas da quaresma, assim, argumentos realmente ridículos. E mais tarde, depois de Miguel Cerulário, é que a antiga argumentação de Fócio sobre a inserção do filioque no credo latino vai tomar uma grande proporção na argumentação grega. Todos os gregos vão se separar, excetuando os mosteiros gregos da Sicília, ali como Grottaferrata, os fiéis de rito grego da Albânia, e que depois eles emigram em boa parte para a Itália para fugir da invasão muçulmana nos Balcãs, e gradativamente nós vamos tendo reuniões de fiéis de liturgia bizantina com a Igreja Católica. De longe, a mais importante foi a União de Lvov, onde a maior parte dos ucranianos retornou à plena comunhão, sendo muito perseguidos pelos russos por causa disso. Nós temos a União de Alba Iulia, de uma parte dos romenos. Nós temos também, e nós vamos comemorar ano que vem, os 300 anos da reunião de parte dos melquitas com a Igreja Católica, quando o patriarca Cirilo Tanás adentrou na plena comunhão, sendo muito perseguido e pressionado pelos gregos por conta disso. A Divina Liturgia de São João Crisóstomo é de longe o rito mais celebrado em todo o Oriente, seja pelos dissidentes,
seja pelos católicos. É a liturgia que eu frequento, é o único rito que eu sei acolitar, porque eu nunca fui nem coroinha, nem acólito, seja em missa nova, seja tridentina no rito romano. Inclusive nem sei acolitar, mas no bizantino é o rito que eu frequento. É uma liturgia magnífica, que foi organizada pelo grande São João Crisóstomo, e sobre esse que é de longe o mais importante rito oriental pela sua difusão, embora todos os ritos da Igreja sejam dignos do mais alto apreço por cada um de nós, segundo o que os papas ensinam, eu preparei um vídeo completo explicando a Divina Liturgia de São João Crisóstomo, que vai estar aqui na tela final, porque sendo esse o rito que eu frequento, é o que eu tenho mais conhecimento e mais propriedade para falar. Então, das igrejas católicas sui iuris, você tem 2 de rito caldaico, 1 de rito armênio, 3 de rito copta, 3 de rito siríaco e todas as outras 14 são de liturgia bizantina, de liturgia grega, com algumas variantes. Os eslavos vão celebrar em outro idioma, os melquitas inserem trechos em árabe, mas é a Divina Liturgia de São João Crisóstomo. Então eu espero que a partir de agora os senhores já tenham uma noção melhor sobre quem são os cristãos do Oriente, quem são os católicos unidos a Roma, destas igrejas que têm uma história tão rica e uma liturgia tão maravilhosa para nós frequentarmos sempre que tivermos a oportunidade. Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.